Boa tarde, gente. Então, vamos iniciar aqui a nossa revisão para avaliação, tá? Estou enviando esse vídeo, né, a essa hora eu já devo ter montado um grupo com pelo menos alguns contatos que eu tinha recolhido naquelas semanas anteriores, que eu havia prometido fazer o grupo de WhatsApp. Devo ter mandado para vocês. Para aquelas pessoas que vocês verem que não está no grupo, eu peço por favor para que mande para as pessoas ou mande contato para mim para eu colocar no grupo essas pessoas. Aí eu reenvio mais uma vez o vídeo para essas pessoas assistirem, tá? Eu peço que vocês prestem bastante atenção na revisão, tá? Qualquer falha que tiver no vídeo eu já comunico ali pelo grupo, porque tentei fazer o do oitavo ano, não saiu as imagens, tá? Mas caso for, eu mando a apresentação em PowerPoint em seguida, tá? Se não der certo. Então, vamos lá. Então, começando a revisão aí, a gente tem como primeiro tema da revisão aí a pré-história brasileira, tá? A gente vai entender que a pré-história do Brasil é formada por vários fluxos migratórios que originaram então diversas culturas, etnias e linguagens distintas aqui no Brasil. No sétimo ano, principalmente, a gente vai estudar que existem dois ramos linguísticos aqui no Brasil: o tronco linguístico do Tupi e o tronco linguístico do Macro-G. Mas, se a gente for ver a formação linguística mesmo do Brasil, em diversas áreas nós vamos ter variantes desses dois troncos linguísticos. Isso mostra que o processo de migração no Brasil não foram todas as pessoas que foram chegando aqui no Brasil que foram indo para a mesma região, mas sim foram seguindo para regiões distintas do território nacional. Tá? Então a gente não pode caracterizar a formação do povo na pré-história brasileira como algo homogêneo. Ela vai ser algo heterogêneo, algo diversificado. Tá? Algumas culturas nessa pré-história brasileira vão ganhar uma relevância maior. Eu destaquei duas para avaliação. Tá? Primeiro deles, os chamados povos dos sambaquis. Lembrando que sambaquis são formações geológicas localizadas na faixa litorânea do Brasil, ou seja, nas praias brasileiras, que são formados por restos de concha, areia e material orgânico deixado pelo homem do passado, e que passaram a ser ali local de convívio desses homens durante a pré-história. Tá? Graças a esses sambaquis, essas formações geológicas, nós encontramos ali ossadas, ferramentas, restos de alimentos que nos mostram um pouco do modo de vida desse homem nessa região. Por esses achados, a gente reconhece que esse homem desse período era um ser nômade, caçador e coletor, e que pescava ali na região do litoral brasileiro. Tá? Já o segundo povo que eu dei destaque ali na avaliação são os povos ceramistas, tá? Esses povos ceramistas têm esse nome porque são povos que desenvolveram a cerâmica. Isso vem muito de consequência da sua atividade agrícola, tá? Ao contrário dos povos dos sambaquis, esses povos eram sedentários. Desenvolveram técnicas ali de cultivo de alimentos e de animais e desenvolveram a cerâmica para guardar, para manutenção e conservação dos seus alimentos. Tá? Então, sobre a pré-história brasileira, é necessário lembrar pelo menos desses dois grupos e lembrar que a formação da pré-história no Brasil não é algo homogêneo. Eles vieram em datas diferentes, foram para regiões diferentes e tiveram hábitos culturais, étnicos e linguísticos totalmente diferentes. Segundo tema da prova, sítios arqueológicos, tá? Tem dois sítios arqueológicos que ganham destaque aqui nessa análise. Primeiro, o sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nesse sítio de Lagoa Santa, que começa a ser explorado por volta da década de 1970 aqui no Brasil pelo arqueólogo dinamarquês Peter Land, foi encontrado talvez o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil até hoje, que é a Luzia. Tá? É um fóssil de um crânio humano, provavelmente pertencente a uma mulher, e que data de cerca de 11 mil anos atrás. Tá? Então,
esse é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil. O outro sítio arqueológico extremamente relevante é o sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, em Raimundo Nonato. Esse sítio traz vários vestígios de ocupação humana ali na região, como restos de ferramentas, fogueiras feitas por humanos e pinturas rupestres. Segundo a equipe de escavação da arqueóloga Niet Guidon, algumas dessas fogueiras teriam datação diferente da ocupação do território brasileiro. Quando a gente imagina que o território brasileiro tenha sido ocupado ali por volta de 13 mil a 11 mil anos atrás, ela acredita que o início da ocupação tenha sido datado de cerca de 50 mil anos atrás. Isso porque ela acredita ter achado fogueiras feitas por humanos ali com essa datação. Qual que é a grande questão aí? Precisa se achar ossadas com essa idade. Porque a partir do momento que se encontra ossadas com essa idade, a história da ocupação da América e do Brasil mudaria completamente, tá? Porque as outras datações que a gente tem, que é por volta de 16 mil anos, chegando na América do Sul ou lá pelo Estreito de Bering, tem ossadas que comprovam essa teoria. A Danielle Guidon não. Então, precisa se achar ossadas humanas para de fato comprovar essa tese, tá? Bom, terceiro aí, tema da prova, os povos da América pré-colombiana. Eu trouxe para essa prova apenas dois, que o terceiro povo foi os Incas. Eu falei muito pouco em sala de aula, não achei justo cobrar isso de vocês, e ainda teve os feriados aí pelo meio para complicar eu desenvolver essa matéria. Então, falar um pouquinho sobre os maias. Para a prova, vocês vão precisar lembrar da organização política dos maias, lembrando que os maias se organizam em cidades-estados. Vocês já têm que ter careca de saber que é uma cidade-estado, uma cidade independente politicamente das outras cidades, com autonomia econômica, porém, essas cidades eram ligadas entre si por laços culturais. Ou seja, elas falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, mesmos costumes, mesmos hábitos alimentares, tá? Todas as cidades, estados maias eram monarquias, tá? E cada uma delas tinha um conjunto de leis. Cada uma delas tinha suas próprias leis. Então não dependia nada da outra cidade para criar esse código de leis ou ter sua monarquia. A economia das cidades-estados maias tinha como principal destaque a agricultura. Porém, o comércio agia como uma atividade de suporte e até permitia, então, o contato entre essas diversas cidades-estados maias, o que ampliava essa noção de cultura em comum entre elas. Então, o comércio agia mais para unir do que para, de fato, abastecer as cidades, uma vez que elas eram autônomas economicamente falando. Tá? A sociedade maia era uma sociedade hierarquizada. Ou seja, ela é formada por grupos distintos e cada um desses grupos possui direitos, deveres e privilégios diferenciados, conforme o lugar que esse grupo ocupa na sociedade. No caso dos maias, o grupo mais privilegiado era do rei e de seus familiares. É o pessoal que tem mais direitos, tem mais privilégios e tem menos deveres a cumprir. Tá? Em seguida, vinha uma nobreza dona de terras ali, que ocupava cargos administrativos, cargos militares e cargos religiosos. Em seguida vinham soldados, que não eram donos de terras, mas lutavam no exército, comerciantes e artesãos. Esse é o último grupo, de fato, livre, vamos dizer assim. Tá? Porque os camponeses, apesar de ser livres, estão presos à terra. Eles só têm uma coisa que eles podem fazer, trabalhar nas terras. Tá? Eles são obrigados a fazerem esse tipo de trabalho. Se não quiserem trabalhar na terra, aí tem que ter um dinheiro para investir no comércio ou ir trabalhar no exército. Mas a grande maioria fica preso ali. E esse preso à terra é trabalhar para os donos das terras. Então, se o dono da terra quiser te dispensar, você não tem argumento nenhum para ficar naquela terra, você não tem direito nenhum. Tá? E por último, mas não menos importante, os escravos, que eram utilizados
em sacrifícios humanos, tá? Por falar em sacrifícios humanos, falando um pouquinho da cultura dos maias, os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os maias realizavam sacrifícios humanos ali para agradar os deuses ali na promessa de boas colheitas, de um bom clima, de fertilidade não só para a agricultura, mas também para as mulheres, para continuar as famílias maias, tá? Então tudo isso era justificado para se haver os sacrifícios humanos. A monarquia maia poderia ser classificada como uma monarquia de Estado teocrático. O que isso quer dizer? Estado teocrático é o estado onde a monarquia faz uso da religião para ampliar os seus poderes. Então, quando o monarca está ali governando, toda a ação dele é justificada pelo fato de que os deuses querem que ele faça dessa maneira. Então, isso é a justificativa do Estado teocrático, um Estado que une religião e governo na figura do rei. Tá? E os maias também possuem um grande conhecimento em engenharia, construíam pirâmides, por exemplo, tão grandes quanto as pirâmides egípcias, tinham conhecimento de matemática e de astronomia, sendo um dos povos que conseguiu montar para si um calendário numérico, com passagem de tempo, quase com exatidão dos 365 dias e 6 horas que nós temos no nosso calendário. O declínio desses maias ocorreu por vários fatores e os historiadores ainda não têm uma exatidão sobre o que causou esse declínio, esse sumiço dos maias. Alguns afirmam que é por causa de sucessão de fatores como clima, que gerou péssimas colheitas, que gerou crise de fome, doenças que acabaram matando boa parte da população. Outros que acreditam que conflitos entre as diferentes cidades-estados para ampliar suas terras, principalmente por conta dessas crises de fome, levaram ao enfraquecimento geral das cidades-estados. Mas o fato é de que, quando os espanhóis chegam aqui na América em 1492, a civilização maia já não existia mais enquanto uma civilização. A gente ainda tem resquícios da cultura maia até os dias atuais. Inclusive, a gente vê alguns grupos indígenas ainda com a cultura maia bem presente no seu dia a dia, mas a gente não pode dizer que haja, de fato, uma civilização maia antes da chegada dos europeus aqui na América. Tá? Bom, passando para o outro grupo aí, os astecas. Eu não coloquei no anterior, mas os maias estavam localizados na península do Yucatán, onde hoje seria o território de Honduras, Guatemala. Já os astecas estão localizados na região da América Central e do Norte ali, pega um pouquinho da América Central, mas grande parte é da América do Norte, onde está localizado o México, o país moderno México. A organização política dos astecas é diferente da dos maias. Enquanto os maias estavam divididos em várias cidades-estados independentes, os astecas formaram um império centralizado, onde o imperador, que é um governante, domina toda a região. Ou seja, a lei dita pelo governador vale por toda a região que os astecas controlam. Tá? Essa monarquia dos astecas era hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Tá? Se não tivesse filho, aí era sempre o parente mais próximo, tá? Eu já sei que ia ficar essa dúvida. Então é sempre o parente mais próximo ali que vai acabar trazendo consigo ali a sucessão da monarquia, tá? Era uma sociedade também estratificada e hierarquizada, como era as dos maias, tá? No topo estava o imperador e seus familiares, abaixo nobres, sacerdotes e funcionários do imperador, tá? E aí tem a questão dos escribas, que eu já vou falar logo a seguir. Um patamar abaixo vem os comerciantes e artesãos, mais abaixo tem os escribas. Lembrando, quem que eram esses escribas? Eram pessoas que aprendiam a ler e a escrever. Essas pessoas que aprendiam a ler e escrever, elas podiam melhorar a sua situação social, porque elas podiam se tornar funcionários do imperador. Então já dava um saltinho nessa
pirâmide social, se a pessoa está lá embaixo ela vira escriba, opa, ela pode ser chamada pelo imperador e se tornar um bom funcionário. Você não pula aí nessa sociedade. Haviam cidadãos livres que não trabalhavam ou que trabalhavam nas cidades, principalmente com a limpeza das cidades, e os camponeses que eram a base da mão de obra também. Então isso já dá até uma dica do que é a principal atividade econômica dos astecas. E por fim, os escravizados que tinham a mesma função dos maias, sendo sacrificados ali para agradar os deuses, ou em alguns casos para fazer serviços domésticos nas famílias nobres dos astecas. A economia tem como sua principal atividade econômica a agricultura, tá? E o comércio ali tinha uma importância bem menor, funcionava mais nas cidades, mas com pouca relevância, tá? Os maias, os astecas, desculpa, também eram politeístas, tá? E a monarquia asteca também é uma monarquia de caráter teocrático, ou seja, junta ali o poder político com o poder religioso em uma só figura. E os astecas também realizavam sacrifícios humanos. Bom, espero que o vídeo ajude vocês. Não tem muita coisa para cair na prova, como vocês estão vendo, a revisão está dando aí 16 minutos só, mas é muita coisa para prestar atenção, porque a prova em si é um pouquinho mais complicada e vocês sabem bem disso. Peguem bastante esses termos, cidade-estado, estado teocrático, aquilo tudo que eu passei para vocês no quadro na última aula, que eu falei assim, ó, essa é uma colher de chá que eu estou dando para vocês, geralmente eu não passo isso no quadro. Pega, dá uma lida naquilo lá, porque isso é importante para vocês já guardar esses conceitos para na hora da prova, tá? Eu vou mandar o vídeo, mas vocês assistam com muita calma, assiste uma, duas. Se ficar alguma dúvida ainda, pode me mandar mensagem qual dúvida que eu tento responder. Eu tento até responder por áudio para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Caso vocês tenham dúvida amanhã de mensagem, eu só vou poder responder depois das 4 horas da tarde, tá, gente? Porque amanhã eu volto a trabalhar no estado, tá? E na terça-feira aí é bem mais puxado, só depois das 5:30 da tarde, nas 5 horas, entre umas 4 e 5 horas dá para responder, mas depois disso vai ficar inviável, tá? Então tenta assistir os vídeos o mais rápido possível, tira essas dúvidas, guarda essas dúvidas, manda para mim que uma hora eu respondo. Certinho, gente? Bons estudos e a gente se vê na quarta-feira. Falou, galera. Até mais.